Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje o Com a Palavra fala sobre um esporte que une música, dança, arte marcial e cultura popular. Influenciada pela cultura africana, a capoeira é um dos maiores símbolos do Brasil, contribuindo também com a educação infantil e formação de valores. Se você já viu uma roda de capoeira, deve ter ficado curioso sobre o assunto. Nós vamos agora aprender um pouco mais sobre a origem e prática da capoeira. Com a palavra, Sidney Reis. Qual é a origem da capoeira e como ela chegou ao Brasil? Bem, a capoeira ela tem a origem é africana, né? Ela veio através dos homens escravizados que vieram de lá, mas ela se desenvolveu aqui, né? Que tanto aí na África a gente não tem, tem danças muito similares com a capoeira, mas não tem a capoeira na África. E assim como povos também, povos africanos que foram para outros lugares colonizados, né? Africanizados também não têm capoeira. Então a origem dela a gente poderia hoje dizer que ela é afro-brasileira, tá? Com muitas características e muitas coisas que venham da África, né, que lembram a África, mas criado em solo brasileiro. Teve muitas etnias que vieram para cá, né, da África, os homens escravizados, mulheres, que vieram muitas etnias e várias culturas. A gente sempre pensa em África como um país, né? E a gente não se esquece que é um continente. Então, vinham várias culturas e imagino que essa miscigenação de culturas trouxe a capoeira através, obviamente, da dança, onde o negro, o escravo, o homem que foi escravizado aqui, ele descobriu essa destreza que ele tinha nessa dança e usou como arma contra um opressor. Então, a capoeira ela é oriunda de um sistema assim, de oprimidos, né? Quais são as modalidades da capoeira? Eu sou angoleiro, né, da capoeira Angola, que é uma capoeira que é mais tradicional, que a gente chama de capoeira que vem primordial. E aí a gente tem 3 estilos de capoeiras, né, modalidades que diriam que está hoje, pode estar surgindo cada dia, surge mais, assim, às vezes, né, mas nós temos 3 estilos, assim, que são bem concorrentes que temos. É a capoeira Angola, que é a capoeira tradicional, essa capoeira que preserva mais as características africanas da cultura, a questão das rodas, essas coisas todas. A capoeira regional, que foi criada, né, pelo Messi Bimba, no sentido mais com caráter de luta, né, que até ele criou como luta regional baiana. E a capoeira hoje, que se vê mais em dia, que é uma capoeira meio híbrida, né, que é a capoeira contemporânea, que aí tem um pouco das duas, né, e incorpora outras coisas. E dentro da capoeira Angola, o seu representante maior, do qual a gente tem assim como espelho, é o Messi Pastinha, que foi o maior representante da capoeira Angola. Como é uma roda de capoeira? Que a roda é a contemplação do capoeirista, é a festa, né? Para a gente, assim, como angoleiro, é um momento de festa, onde há a congregação dos capoeiristas, dos amigos, e que vão jogar capoeira. E ela pode ser praticada praticamente em qualquer tipo de solo, né? A gente tem normalmente um solo mais firme, a gente usa praticar calçado, né? E a roda é onde acontecem todos os rituais da capoeira, os rituais no sentido de fazer, saber fazer, como fazer. E, né, a gente falando da roda, assim, sempre tem onde os jogadores eles dançam, a gente até fala de dançar porque acaba sendo um balé, eu estou falando isso da capoeira Angola, né? Ela acaba sendo um balé que os jogadores eles compõem o movimento do outro, né? E eu costumo, né, fazer essa analogia da capoeira Angola como se ela fosse o jogo de xadrez, tá? Que os movimentos um movimento depende do outro e a roda toda é o tabuleiro e os jogadores são as pecinhas que se movimentam. E aí a música e os instrumentos são o que dá a energia e a vida para essas peças. Então uma roda, a capoeira, eu também sou professor de educação física, né? E a capoeira é um dos movimentos, né, da cultura corporal do movimento, da qual a gente tem a cooperação. Seria um jogo, uma dança cooperativa, porque eu não consigo fazer capoeira sozinho. Eu preciso da instrumentação, o capoeira tem que sentir a música, né, a musicalidade, e os instrumentos assim, que a gente chama bateria, que são compostos por 8 instrumentos, né, você tem 3 berimbau, 2 pandeiros, um reco-reco, um agogô e um atabaque, ou tambor.
esses instrumentos todos têm função muito importantes dentro dessa bateria, desse contexto. Seriam como se fosse uma banda, né? Para os dançarinos poderem desenvolver. E dentre esses, o berimbau, que é o instrumento típico, que é o instrumento mais referenciado da capoeira, que dificilmente se acha em outras, né, em outras manifestações. O instrumento, normalmente a gente tem os três, que são o ngunga, que é um berimbau mais grave, temos o médio, que é um berimbau meio grave, meio agudo, e temos o agudo, que a gente chama de violinha. E é onde um faz a marcação, o berimbau grave, o gunga a marcação, o médio ele vai inverter essa marcação, o toque dessa marcação, e o violino é o que vai fazer as variações, como se fosse numa banda, o baixo, a guitarra base e a guitarra solo. Então vai ser mais ou menos essa harmonia, e a gente tem que estar na harmonia para jogar a capoeira, né? Olhando para o lado cultural, não do lado de luta, a esportivização, né? Porque eu não quero, o capoeirista ele não vai lutar um contra o outro, lembrando que ela foi uma luta criada, essa arte marcial foi criada para combater um sistema opressor, então não para mas até pensando que o homem escravizado era visto como um objeto e uma matéria, ele não podia se machucar, né? E aí eu penso assim, né, que a gente não teve documentos, não foram deixados esses documentos relativos a isso, mas enquanto os homens praticavam a capoeira, ela tinha necessidade de ser disfarçada. E a capoeira, porque a capoeira, a gente fala dessa origem dela, né, que é origem afro-brasileira, porque é brasileiro que ela tem a questão do índio, né, do indígena, até a própria palavra capoeira é mato-ralo, né, mato ralo ou mato alto, e se falava capoeira alta, capoeira baixa, que seriam os matos, e as clareiras onde eles desenvolviam o jogo. E se for, nós vamos analisar a capoeira Angola, ela é jogada de meia altura para baixo, porque onde a capoeira era um mato mais ou menos alto, esse tamanho, eles tinham que jogar abaixado para se esconderem. E aos olhos do senhor, do feitor que estava olhando esses escravos praticando essa dança, para eles era uma dança inofensiva, que seria de muito valia quando estava na fuga. Quem pode praticar a capoeira? Tem uma idade de início recomendada, né? A gente, desde que já começa a andar e a verbalizar, assim, e já poder a criança, assim, 4 anos, 3 anos, até 2 anos, a gente já pode praticar a capoeira, que ela tem os movimentos, assim, que são muito naturais. Idade limite, eu acredito que uns 110 anos. Né? A gente não tem limite para a vida. Como nas culturas africanas, a gente fala que a vida é movimento. E a capoeira também é vida, né? E estou falando, obviamente, isso tudo estou falando quando a gente fala da capoeira no sentido cultural, não no sentido esportivo, porque o esportivo ele judia muito do corpo, ele exige muito do corpo, né? Que é performance e tal. E quando eu penso na capoeira como cultura, como uma parte de integração do ser com o místico, né? com a musicalidade, com essa coisa da dança, da espiritualidade, tudo, é muito mais longevo. Como é a graduação na capoeira? De alguns estilos de capoeira, sim. Como eu falei do estilo capoeira regional, esse é um cordão que se usa, né? Esse cordão serve, assim, cada grupo às vezes coloca as cores, né? A princípio foi instituído que seriam as cores da bandeira brasileira, né? E cada graduação, cada cor de corda, ele tem uma certa graduação, como nessas lutas orientais e ocidentais, né? E já a capoeira do sentido assim, ela cultural africano, a gente não usa esse sistema de graduação, mas obviamente que há. Então, como eu vou saber que como um capoeirista ele é mestre ou ele é experiente? A gente costuma medir isso pelo conhecimento, comportamento dele na capoeira Angola. Eu acho que a gente não tem essa questão visual que é das faixas ou dos cordões, mas a gente tem a questão do conhecimento, que é aquele que é conhecido, reconhecido no meio, na comunidade capoeirística, é aquele que vai justamente assumir a questão do berimbau, que ele vai pegar o berimbau, ele vai ser ofertado, porque ele que vai poder segurar essa bateria, essa harmonia toda, para a gente, a alma da capoeira, ela vem justamente da musicalidade. Então, essa graduação existe em alguns estilos, né? Que a gente está falando que nós, assim, estamos falando dos homens escravizados que vieram para cá e, obviamente, aculturados também da sua própria cultura e ocidentalizados. A gente vive uma cultura ocidental,
né? E a cultura africana a gente já é um pouco diferente, é muito mais a oralidade, né? Essa questão da roda, né? Que é muito singular para as culturas africanas, né? Da gente ditar o mais velho, que é o griot, ele está falando, ele está passando conhecimento, e é assim que a gente mede o conhecimento pela sabedoria. E tudo assim, pelos exemplos também. Quais são os valores da capoeira e como ela contribui com a educação infantil? Ela consegue mexer com o corpo todo, né? Ela dá muita agilidade, flexibilidade, ela o raciocínio rápido, né? Que é o tirocínio, né? Que é um raciocínio rápido. Na questão de esportiva, ela dá força muscular, força de equilíbrio e várias contribuições ela tem de raciocínio. E para a criança, eu acredito que ela é de suma importância, né? A criança, obviamente, não só a capoeira, como a criança tem que experienciar várias modalidades, né? Esportiva, a modalidade cultural, né? Do corpo, da cultura corporal. E a capoeira para a criança, ela ajuda muito no desenvolver, tanto o desenvolvimento motor, né? Que a criança ela vai conseguir muito isso, porque são movimentos naturais, como andar, gatinhar, correr, abaixar, cócoras. São os movimentos naturais do corpo humano e alguns outros movimentos já um pouco mais elaborados, né? Aí nós temos a questão do canto, né, da palma, porque a gente faz, são coisas múltiplas, né, o tempo todo. A gente está cantando, tocando e às vezes jogando, né? E essa coordenação rítmica, coordenação motora, a gente trabalha a coordenação motora grossa, né, que é a ginga, essa questão do corpo todo, que é a coordenação mais grossa, e também a coordenação motora fina, que é a manipulação dos instrumentos, né, para a criança, além do que a sociabilização que tem, né, porque nós estamos falando de uma comunidade. A gente fala, sempre que a gente fala de uma roda, a gente fala de um lugar onde não tem cantos, né, não tem cantos pelo lado. Então, todos estão se vendo e todos são iguais. A gente está aprendendo com o outro e a gente ensina do mais velho ao mais novo. Eles têm que se ensinar. E a criança aprende a compartilhar também. Aprende assim, no quesito, eu estou falando da criança, do esportivo, até mesmo da vida. Aprende, às vezes, dar a vez para o colega, né, para o amigo. E, às vezes, também, quando não der certo alguma coisa, ela aprende a aceitar que não né, que tem, às vezes nem sempre é aquele momento, nem todo dia é o seu dia. E a criança, ela se diverte muito, né, porque ela aprende isso brincando, aprende sendo criança. Ela vai cantar, vai brincar, vai escolher um amigo para jogar, que vai poder jogar com esse amigo, né, sem precisar entender que não pode machucar o amigo, não deve. Um dos valores da capoeira é justamente a justiça, né? Estou falando porque a gente começa com um aperto de mão e acaba também com um aperto de mão e um abraço, né? Porque a gente tem uma frase do mestre Pachinha que ele fala: eu pratico a verdadeira capoeira onde os homens aprendem a serem justos e leais. É porque o jogo é justo, é sempre assim. Então ela tem os valores, esses valores de conjunto, de comunidade, que é importante, a ética, né? E muitos princípios, né? Que eu tenho que respeitar o berimbau, que é interessante isso, né? Que a gente na roda, assim, eu sou um mestre de capoeira e na roda a gente não fala com o aluno, quem está praticando, a gente usa o instrumento. Então, quando o instrumento faz determinado toque, o praticante que está ali jogando, ele já tem que entender que aquele toque está chamando ele para o berimbau, para vir para o pé do berimbau, para o início da roda, para receber um conselho, alguma coisa que está errada, ou para até mesmo que seja para trocar de jogadores. Então ele tem que estar antenado nisso tudo, e essa é uma educação muito grande, múltipla, né? Isso que é esse desenvolvimento que vai dar para a criança, vai ter que que ela não faça capoeira, né? Como o educador fala, a criança ela tem que experienciar tudo, que ela não vai fazer, porque a criança ela no começo ela vai fazer uma coisa, depois desiste, vai fazer outra, aí fala, mas ela não para, mas é isso mesmo que ela tem que fazer, né? E para isso futuramente, quando começar a adolescência e voltar, vai ser um adulto muito melhor, com a coordenação motora mais trabalhada, menos ansioso, muito menos ansioso, né? E a gente trabalha todas essas questões dentro da capoeira. Quais são os benefícios da prática da capoeira? A capoeira ela vai movimentar, praticamente movimenta todo o corpo, né? A gente está o tempo todo, a gente fala que é muito sanfona baixa, levanta, né? Movimentos de posição invertida, que é
a U, né, o popular estrelinha, né, que conhece, essas movimentações, muito movimento de equilíbrio, né, estático, né, que a gente trabalha, são de grande importância para o nosso corpo. Além da questão do benefício intelectual e mental, né? Que a capoeira ela já está em algumas terapias, ela é usada a capoeira Angola como um dos braços de terapia. Porque assim, eu estou falando principalmente no caso do adulto, né? No esporte, ela ajuda na questão de ansiedade, nas questões, né, o Roberto Filho falava das couraças sociais que nós temos, né, porque o adulto ele já não põe mais a mão no chão, porque é anti-higiênico, né, ele já não põe mais a mão no chão, já quase não se abraça, hoje não pode mesmo mais, né, por enquanto a gente está vivendo esse momento, mas a gente pede essa questão, às vezes até mais humanizada nossa, né, e a capoeira ela nos traz isso através das músicas, através da brincadeira, do sorriso, né, porque eu tenho que jogar sempre, né, eu tenho que jogar sempre com um sorriso no rosto. Né, e aquela questão de estar descontraído e jogar e dançar, como se a gente pensar a capoeira como uma dança, a gente vai ver todos esses benefícios, né, fora esses benefícios motores, né, que são, né, de coordenação e tudo, eu tenho mais esse benefício de vencer timidez, né, até mesmo a questão que é latente. A capoeira ela não discrimina, aí a gente não tem essa questão de faixa de peso, né? De faixa de peso, que pode jogar só daqui, não, pode jogar um de 30 quilos com um de 100 quilos. Aí fala, mas isso é justo? Para dançar, sim. Para brincar, aí para jogar xadrez também, né? Nada diferente que um é magrinho e outro grande. Quando eu uso essa questão, a justiça ela se equilibra, né, nessas questões aí. E os benefícios de saúde são muito grandes, né? Uma vez que quando a gente está trabalhando o nosso corpo, a gente costuma a sempre cuidar e preservar, né? Quando um treino a gente quer ou almeja fazer determinados movimentos que são desafiadores para nós, a gente tem que trabalhar o nosso corpo para que isso faça. E nós somos vividos, né? Somos locomovidos por objetivos, seja quais forem eles, né? Eu posso ser nenhum objetivo é insignificante, né? Porque serão a meta que nós vamos traçar. E na capoeira a gente tem isso o tempo todo, ela está nos ensinando assim. A gente tem um movimento que a gente chama de negativa, né? Que é um movimento, ele parece negativo, mas às vezes também ele é positivo, porque é de eu reconhecer o momento que não é para mim, ou o momento que eu tenho que aguardar, esperar. Ou seja, um momento que eu tenho que aprender mais, um momento que eu tenho que me burilar, eu tenho que me adaptar, né? Eu estou falando de capoeira, mas parece muito o momento atual que nós estamos vivendo, né? Esse momento agora que a gente está se reinventando. E a capoeira é o tempo todo. Eu tenho uma frase que eu trago comigo, obviamente essa frase não é minha, é do mestre Pastinha. Ele fala assim, e resume muito bem assim, o que eu penso da capoeira. A capoeira Angola é ver o mundo de cabeça para baixo e dar a volta por cima através do autoconhecimento. É uma frase simples, singela, mas eu penso assim, que a capoeira nos permite nos conhecermos melhor. Esse é o nosso autoconhecimento. Quando eu vejo uma situação complicada e o tempo todo eu estou em posição invertida, vendo o mundo de cabeça para baixo, plantando bananeira numa U, ou às vezes numa situação em que eu me encontro ali sem saber para onde correr, eu tenho que olhar para mim, né? E isso a capoeira Angola ela vai me trazer, a capoeira ela vai trazer isso. E esse benefício é imensurável, né? A gente vê assim, a gente começando, nós nos entendemos, praticamente o nosso limite para qualquer coisa que nós almejarmos está muito próximo, né? De a gente conseguir isso com êxito, né? Qual a importância da capoeira na cultura brasileira? Quando a gente fala de cultura brasileira, somos um país de mais de 52% de afro-brasileiros, né? Pessoas que foram trazidas ou que são oriundos de pessoas que foram trazidas de outro país, né? Desse continente que a gente está falando. E somos base dessa cultura, assim como os portugueses, os índios, né? Os indígenas, esses povos. E a capoeira, ela é uma arte, né? É arte, luta, dança genuinamente brasileira. Ela é a única assim, que é genuinamente brasileira. E ela veio passando por momentos
né, que ela teve momentos aqui que ela já foi proibida, né, em 1890 ela foi proibida, e depois ela conseguiu, né, e foi aceita em 32, e desde aí ainda ela vem, assim como também a maioria desse povo, né, que traz, acarreta isso, vem buscando essa reconstituição, esse reconhecimento. A capoeira hoje é patrimônio imaterial mundial, né, pela Unesco. Então, no mundo todo, ela é um patrimônio, e é um patrimônio nosso. Eu digo isso assim porque um tempo fui na Europa, né, tive um tempo na Europa para ensinar capoeira, né, para ensinar a capoeira e vi como eles valorizam a capoeira. E às vezes, assim, não estou falando que nós brasileiros não valorizamos, mas nós temos essa estrutura, isso aí é uma coisa muito estrutural nossa. E a capoeira, ela está justamente assim, de repente, assim, como que ela pode contribuir para quebrar essas estruturas. Estrutura do racismo, estrutura do machismo, vários preconceitos que nós vivemos, né? Mas isso é estrutural. Né? A gente tem que entender isso, né? Que é estrutural. Não é porque a pessoa é ruim e ela pensa assim, porque ela viu dessa forma. E a capoeira como uma manifestação de matriz africana e brasileira, ela tem tudo, porque eu não tenho que falar em outra língua. Né? Os golpes, os movimentos que eu tenho são armada, martelo, Raul, são movimentos nomes que a gente está no nosso dia a dia. Né? E a cultura da dança, do povo brasileiro, a ginga, né? A gente costuma falar que o povo brasileiro ele tem uma alegria no rosto, ele tem ginga. Quando eu estou falando nisso, eu estou falando de capoeira, eu estou falando da África. Ah, tem samba, eu estou falando de capoeira, eu estou falando da África de novo. Ah, tem a comida, ele é hospitaleiro, então a gente está falando dessas questões, né? Que são as questões que a capoeira ela vem trazendo. E para a gente, assim, a capoeira, como é para criança e tudo, a gente aprende que todos são iguais, como eu falei na roda, né? E isso daí é uma premissa da capoeira, né? Todos são iguais, não importa mulher, qualquer um pode fazer e vai fazer. Não tem a discriminação, né? Eu estou falando da capoeira e não do capoeirice, nem do ser humano, né? Porque eu falei, mas aconteceu isso com tal mestre de capoeira, eu vi a gente vai ver de várias coisas, né? De várias pessoas, juízes que fazem coisas que não, né? Nós vamos ver várias coisas. E a capoeira em si, essa é a pessoa que faz isso porque não está condizente com os preceitos da capoeira, né? Ou com os princípios dela, que é um dos princípios é esse, que todo mundo tem essa oportunidade da roda. Tanto é que a roda, a gente não acaba a roda enquanto todos não jogam. Né? E isso é uma cultura muito boa, né? Que a gente lembrar que todos têm a vez. Como a capoeira é vista internacionalmente? Eu tive na Escandinávia, foi Suécia, assim, alguns países ali, Noruega, Alemanha, Inglaterra, né, que estavam perto. E para mim esse foi um momento assim muito interessante, culturalmente para mim foi muito bom. Eu entendi muito essa questão do quanto a gente não sabe o valor que o nosso país tem, né? A riqueza que ele tem, principalmente a riqueza de terra, de solo, né? Aqui a gente tudo planta, dá, tudo é muito fácil, a questão de alimentação, né? E o quão a gente tem de riqueza cultural, né? Embora nós tenhamos um país de proporções continentais, né? Em comparação com a Europa. Então a gente tem um país, mas é um país novo onde está se crescendo, porque eu tenho uma coisa, eu lembro, eu estava falando com um amigo meu, nós estávamos num restaurante almoçando, e a gente ficou falando de história, né, e tal, falando alguma coisa, ele falou assim, mas seu país é muito novo. Aí eu falei assim, como assim novo, né? Como novo? Meu país já tem mais de 500 anos. Aí ele falou assim, essa casa aqui tem 1.500 anos. Era uma casa onde a rainha Silvia, desculpa, que era a rainha da Suécia, e ela foi uma casa dela e virou um restaurante. Então a casa tinha 1.500 anos. E aí a gente começou a entender, né, como que é essa questão cultural, né? Eu estive na Escandinávia, onde são os nórdicos, então a gente está em um processo totalmente diferente. E eu dava aula, né, eu fui para lá para ministrar workshops, e todos se empenhavam muito em fazer. Porque eles vinham, porque a capoeira, assim, no mundo, hoje ela está em quase todos os países, 160, 180 países. E quem pratica capoeira tem que falar o português, o que eles chamam de brasileiro, né? A gente não fala assim, você não fala português, vocês falam brasileiro,
né? Que eu acho até interessante isso. Mas eles ficavam com um dicionário, porque eles têm que cantar e tinham que conversar em português, né? Então eles ficavam aprendendo o tempo todo. Aí eu estava falando, eles estavam ali, né? E aprendendo, escrevendo e se empenhando. E eu fui a algumas manifestações culturais deles também, né? Que obviamente eu estava, o tempo que eu não estava ministrando, dando workshops ou dando aula, aí eu estava, né, aprendendo sobre os museus, sobre a história do lugar e assim saía para ver alguns pontos turísticos também. E enfim, aí eu senti essa questão assim que quando eu voltei de lá, foi bom, né? Eu voltei assim, pô, que legal, voltei para casa. Mas por outro lado, eu voltei com uma preocupação, porque a gente às vezes não dá tanto valor quanto deveria às coisas que são nossas, não é? Às vezes a gente não dá esse valor às coisas que são nossas. E lá eles dão um valor muito, muito grande, né? Às vezes aqui a gente costuma valorizar muito o outro, né? O que vem de fora. De fora, a gente fala assim, né, do Ocidente, alguns lugares da Europa e América do Norte, né? A gente costuma valorizar. E nem todas as vezes as coisas aqui, a gente tem coisa muito rica, principalmente esse manancial cultural que nós temos. Aqui em São José, quais são os locais onde uma pessoa pode procurar para praticar a capoeira? Aqui tem rodas nas praças, assim, acontecem por grupos. Tem a academia do Mestre Lobão também, que está aqui. Tem um espaço que é no Motorama. Tem espaço, a Fundação Cultural também disponibiliza oficinas culturais e tem também oficinas de capoeira, né? Tem trabalhos de capoeira também com deficientes, da qual eu tenho trabalho com deficiente também aqui em São José. Também tínhamos rodas uma vez por mês, sempre aos sábados, né? Uma era no primeiro, outra no último. No Vicentino Aranha também, que é do Mestre Lobão, que ele organiza. E na Praça do Sapo eu estava junto com a Cara Natureza, que fazia também. E aí tinha esses lugares para fazer e as academias de capoeira aqui em São José. O Mestre José Carlos, tem vários mestres que ainda tem esse espaço. Mas a capoeira não tem um espaço ainda que é público, que é um espaço da capoeira ainda aqui. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.